Olá, novamente aqui no meu canal Estudando História, o canal do conhecimento. O tema de hoje é sobre a realidade histórica do contexto do presente, é o reflexo do passado. Para entendermos o Brasil de hoje, é preciso ir ao passado. Por isso que não estudamos história para bonito, estudamos história para entender o presente. Vou dar um exemplo. Ninguém vai consertar um celular, um carro, um problema do motor de um carro, sem entender de motor de carro, ou sem entender de televisão ou de celular. É preciso aprender para poder consertar. Então a história não estuda o passado para bonito, e sim compreender o presente. E uma vez compreendendo, a gente pode buscar as transformações. Então a história colabora para isso. Antes que eu continue aqui, né, abordando esse importante tema, eu gostaria de pedir uma colaboração espontânea ao meu canal. Eu estou deixando aqui a chave do Pix para quem puder colaborar espontaneamente. Mas quem não puder, já estará colaborando, divulgando, compartilhando esse vídeo, compartilhando o meu canal. Também peço que quem ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. E é muito importante que você acione o sininho, né, a notificação, para que você possa, acionando o sininho aí do meu canal, do meu vídeo aí, tá? Você será notificado, avisado, quando tiver vídeo novo. Então, venha comigo. Bom, para entender o Brasil de hoje, vamos voltar ao passado. Vamos lá parar na África do decorrer do século XVI, XVII, XVIII, XIX, onde foram tirados da África, do continente africano, de 3 a 4 milhões de pessoas. 3 a 4 milhões de negros, afros brasileiros, que passaram a ser afro-brasileiros, vieram para cá, africanos, negros, que vieram para o Brasil. Exatamente, no período de 3 séculos, foram tirados 3 a 4 milhões de pessoas negras. De 1535 a 1888, quando foi concedida uma liberdade sem indenização nenhuma, 3 a 4 milhões de pessoas. O continente africano era um continente super rico, de reinos desenvolvidos, de grandes reinos. Nós citamos aqui o Egito, a Etiópia, a Somália, a Núbia, eram grandes reinos. A Núbia, que tinha reinos com pirâmides, assim como o Egito, né, marcado pelas grandes pirâmides, povos de peles negra, tá? Que era uma África ali desenvolvida. Agora vamos entender como houve esse processo de escravidão, tá? Rapidamente, porque eu quero estar abordando isso para que vocês possam compreender o hoje, o presente da realidade brasileira. Vocês vão ver no final, assista o vídeo até o final, porque vocês vão entender perfeitamente a realidade brasileira hoje, a realidade de uma desigualdade muito grande, e por que a maioria dos afro-brasileiros se encontram morando nas periferias, né, em morros, beira de rios, tá? Você vai entender a partir desses relatos, né, desses fatos históricos aqui que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Prestem bem atenção. Tá? Então, na África existiam esses grandes reinos todos aí, e vai haver uma mudança. Por que vai haver uma mudança? Quando vem o período
que os africanos passam a ter contato com os europeus. Antes desse contato com os europeus, houve contato com os árabes. Os árabes perceberam que já havia uma questão, agora vamos analisar bem. Já havia uma questão de escravidão na África. Não é uma escravidão igual que houve nas Américas. Não é igual. Tá? E também nem na antiguidade na Europa. Vou pegar a Europa na Idade Antiga, Império Romano, maior exemplo. O Império Romano tinha costume de dominar vários povos. E quando ele dominava esses povos, ele escravizava. Escravizava esses povos. Tá? Mas tinha uma coisa interessante. Não quer dizer que o escravo, o filho do escravo, continuaria sendo escravo. O filho do escravo poderia vir a ser livre. Tá? E o próprio escravo, no decorrer ali, poderia ficar livre e ser incorporado ao Império Romano. Tá? Não que fosse uma escravidão mais suave do que foi a escravidão nas Américas. Mas eu estou colocando que a escravidão antiga, ela tem diferença da escravidão que houve no final da Idade Média, né? Início da Idade Moderna, que ocorreu aqui nas Américas, tá? Que foi uma escravidão, então o Brasil, né? Que foi o último país das Américas a libertar os escravos. Bom, na África, houve essa escravidão como havia na Europa, na Antiguidade. Ou seja, os grandes reinos da África, quando atacavam, né, invadiam, queriam ampliar os seus territórios, eles escravizavam os perdedores. Só que tinha uma coisa, essa escravidão não era comercial. Esses que se tornavam escravos, eles poderiam vir a ser incorporados naquele reino vencedor. E o filho de escravo, muitos nasciam livres, não se tornavam escravos. Tá? Não era como era aqui no Brasil, onde o filho de escravo, né, por mais de 3 séculos, passando geração a geração, o filho do escravo nascia escravo. Diferente. Não. Como acontece isso? Quando há esse processo na África, idêntico ao que aconteceu na Europa, tá? Ao mesmo tempo que acontece esse processo da construção dos estados nacionais, que não houve essa construção na África, porque o processo de construção do Estado Nacional da África foi interrompido. Na Europa, não. Na Europa não houve a interrupção do processo da construção do Estado Nacional. Né? Roma foi crescendo ali, dominando vários reinos. Né? Tivemos os chamados povos bárbaros germânicos, né? Que depois vieram a dominar na Europa. E vai se constituindo os Estados Nacionais na Europa. Coisa que não aconteceu na Europa, por quê? Os árabes foram primeiro a perceber isso, da escravidão, que percebeu que os grandes reinos da África que venciam as guerras escravizavam, né, os perdedores. Então os árabes começaram a negociar com esses reinos vencedores, a comprar escravos. A escravidão começa a se tornar comercial. Os europeus percebem isso, porque os europeus estão dominando. Eles descobrem a América. E lembrando que os primeiros escravos, por exemplo, no Brasil, de 1530 a 1535, foram os indígenas. Tá? Logo após disso, a partir de 1535, começa a vir para o Brasil escravos africanos.
Os europeus, então, percebendo que os grandes reinos que vencem a guerra têm escravos, eles vão lá, começam a negociar com esses grandes reinos. Então, esses grandes reinos passam a fazer mais guerras para vender para os europeus. O que acontece? A África, que tem uma riqueza imensa e que é um território que os negros africanos sabem mexer na terra, no plantio, eles entendem de agricultura, a África vai parar no tempo, porque todo mundo na África, os reinos, vão querer fazer guerra para vender para os europeus. Quando eu falo África, pessoal, vocês precisam entender, assim como a África, o continente africano, o continente europeu, não é tudo igual. Havia na África etnias, culturas diferentes, línguas diferentes, assim como na Europa, né? O italiano, o alemão, o espanhol, o português, né? Assim por diante, né? Com línguas diferentes, cultura diferente, e da qual a Europa não houve interrupção, porque não foi a África que dominou a Europa, que dividiu a Europa, né, que fez a partilha da Europa, que escravizou a Europa. Foi a Europa que estimulou o tráfico de escravos na África, que comprou escravos, né, que depois, quando colonizou a África, ela divide a África, né, divide cada país europeu que coloniza a África, ela faz uma divisão, a partilha da África. E quando no século XX começa a independência dessas colônias, elas são feitas com divisões que os europeus fizeram. Misturas de etnias diferentes no mesmo território. É como se misturasse alemão com italiano no mesmo território para ser o mesmo país. É isso que houve na África no século XX. Mas voltando aí, antes do século XX na África, a escravidão, os europeus iam lá, os traficantes de escravos compravam escravos da África, levavam aqui para o Brasil, vendiam para os fazendeiros vendiam o açúcar para os traficantes de escravos, e os traficantes de escravos levavam o açúcar lá para a Europa e vendiam para os comerciantes. O comércio triangular. Foi assim que entrou o açúcar na Europa. Um comércio triangular através da escravidão e da mão de obra negra no Brasil. Vocês estão entendendo? O traficante de escravos saía da Europa, ele ia até o litoral da África, comprava escravos dos grandes reinos que venciam as guerras, depois levava o escravo para aqui, para as Américas, né? Como eu estou focado no Brasil, falo aqui Brasil, mas não, o Brasil foi o país que mais recebeu africanos, escravos, vendia para os grandes fazendeiros, tá? E os grandes fazendeiros, tá, que compravam, né, os escravos, e o traficante de escravo comprava o açúcar dos grandes fazendeiros, levava para a Europa, vendia o açúcar para os europeus e depois ia para a África. Então, comércio triangular, Europa, África e América, foi assim que durou por mais de 3 séculos, principalmente no Brasil. Foi o último país a libertar os escravos. Veio a liberdade sem indenização nenhuma. A monarquia que governava com Dom Pedro II, foi nesse período, Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, teve essa liberdade e simplesmente falaram, vocês estão livres, mas sem indenização nenhuma. Imagina, você está livre, tá? Mas os ex-escravos precisavam comer, ter moradia, né? Como é que assim, passa mais de 3 séculos, tu não pode voltar para o teu continente, a África, né? Já passou mais de 3 séculos mesmo. Não há indenização em dinheiro, não há indenização em terras, nem nada. É claro que havia um projeto da monarquia de indenizar, de dar terras aos ex-escravos. Só que os grandes fazendeiros, cafeicultores,
não fizeram isso. Eles já não queriam a liberdade dos escravos, estavam revoltados com a monarquia que concedeu a liberdade. Imagina indenizar com terras. O que acabou acontecendo? A liberdade dos escravos aconteceu em 1888. Um ano depois, a monarquia é derrubada pelos coronéis do exército com apoio dos grandes fazendeiros, tá? Grandes fazendeiros, cafeicultores. O alto clero da Igreja Católica, sim, apoiou, porque estava insatisfeita com a monarquia. E assim entrou uma república, instalou uma república no Brasil, nada democrática, uma república que a mulher não votava, que pobre não votava, tinha que comprovar renda para votar, o voto era aberto, aí as pessoas votavam com medo. Foi assim que se construiu a história do Brasil. E trazendo muitos e muitos imigrantes alemães e italianos para cá. Os negros eram especialistas, sim, em mão de obra, no setor agrícola, na terra, sim. Só que eles queriam fazer a política do branqueamento. Queriam branquear o Brasil. Então não interessava ter essa obra especializada negra, porque não interessava um Brasil escuro. Tinha que branquear o Brasil. Então veio a ideia de aprofundar, né? Já que a monarquia já tinha já aquele projeto de trazendo imigrantes alemães, italianos, só que com a república ela, né, ela vai aumentar mais ainda, tá? Então, aí você percebe, uma liberdade sem indenização nenhuma. Olha o efeito dominó. E não é só uma liberdade sem indenização nenhuma. Não há, passa décadas depois da liberdade, não há nenhuma política de inclusão dos negros. Simplesmente eles são discriminados, são perseguidos pela polícia, são vistos como criminosos, marginais. Nas escolas, as crianças e adolescentes negros são perseguidos, não são aceitos muito bem em escolas, tem aquela visão de que negro tem que pegar no pesado, não tem que estudar. Tudo isso contribuiu para aumento da pobreza. Aí se nós pegarmos já os brancos pobres que estavam ali, né, acabam sendo marginalizados por uma sociedade marcada pelo escravismo e que reflete até hoje. Passando décadas e décadas, entrando no século XX com discriminação, com falta de políticas sociais, de moradia, reforma agrária que não saiu, até hoje não temos política de reforma agrária. Já teve tentativa, o governo João Goulart tinha um projeto de fazer reforma agrária, mas aí sofreu um golpe militar, com os militares conservadores, com apoio dos Estados Unidos. E o João Goulart não conseguiu implantar a reforma agrária. A reforma agrária não é coisa de comunista, tá? Quero deixar bem claro, é desenvolvimento, porque quem tem aonde ficar, plantar, a família que vai ficar no meio rural, no interior, se ela fica plantando, ela vai gerar renda, porque ela vai ficar ali, vai vender para os comerciantes, e o meio rural vai crescer, vai virar cidade, né, uma cidade produtiva. As pessoas não vão precisar sair dali para tentar uma vida melhor na cidade grande, onde já existe muita gente, né, gente ali buscando espaço, empregos. Então, reforma agrária não é coisa de comunista. Os Estados Unidos se tornou uma grande nação graças ao norte, né, onde, enquanto o norte dos Estados Unidos, a Inglaterra mandou famílias endividadas, mandou famílias, né, que estavam lá marginalizadas, com dívidas. Foi essa família para o norte. Para o sul dos Estados Unidos foram ingleses aristocratas, grandes senhores de terras, nobres, grandes senhores, né, foram para o sul. Mas só o que acontece no norte dos Estados Unidos? Esses colonos que vão para o norte tem um inverno muito mais rigoroso do que o sul. Não tem como aproveitar as terras. O nortista, quando ele tentou plantar,
ele via as suas plantações sendo destruídas pelo inverno rigoroso do norte. Quanto no sul, o inverno é parecido como é o sul do Brasil. Então, dava para plantar, tinha grandes fazendas e muitos escravos, diferente do norte. O que aconteceu? Só que o norte foi esperto, os nortistas. Eles, né, eles pegaram os animais lá, como tinha lá, ursos, cordeiros e tudo mais, eles fizeram fábricas, né, de roupas quentes com peles de animais e começaram a vendiam para a Holanda, para a França e para o sul também, apesar que o sul não tinha aquele frio igual do norte, com geleira, com neves, aquela como é o norte, só que era frio, frio igual do sul do Brasil. A partir daí vai desenvolvendo o capitalismo no norte, com pequenas famílias que foram mandadas, pobres, endividados, foram mandados para o norte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos cresceu. Aí a Inglaterra percebeu isto, ela queria o quê? Ela queria cobrar altos impostos, coisa que ela não fazia antes. E os colonos ficaram indignados, tanto do sul e do norte, porque eles tinham liberdade de fazer comércio, a Inglaterra não interferia, mas quando ela viu que o norte cresceu muito, os Estados Unidos estava muito forte, ela queria cobrar altos impostos, criou várias leis obrigando os Estados Unidos, os colonos americanos, a comprar o selo da Inglaterra, porque eles compravam o selo, né, da França, coisa tinha que comprar, aí tinha que negociar, era obrigado a negociar com os ingleses que cobravam mais, né, que cobravam mais alto, tá? Houve os colonos ficaram indignados. E com o apoio da França, eles se uniram, norte e sul, derrotaram a Inglaterra e fizeram a sua independência. É claro que norte e sul eram muito diferentes. O sul dos Estados Unidos era escravista. O norte não interessava a escravidão. Por quê? Porque o escravo ele não consome. Ele não consome porque ele não ganha salário, então ele não vai gastar o dinheiro, não vai consumir. A lógica do capitalismo é, mesmo pagando pouco, explorando, mas o trabalhador vai pegar o dinheiro e vai gastar. Essa é a lógica. O escravo não. Ele não ganha dinheiro. Então o norte queria que o sul acabasse com a escravidão. O sul não gostou. Saiu a guerra de 5 anos, norte e sul. O norte não aceitou que o sul queria se separar. O norte diz, não, nós somos os Estados Unidos. Nós vamos permanecer unidos. E o sul disse, não, vamos nos separar. Mas quem ganha essa guerra é o norte. Então, até aproveito para dizer que muitos negros sulistas fugiam até para o norte, né? Porque o norte, eles tinham mais condições de poder crescer, se desenvolver, porque no sul vigorou um racismo, uma segregação racial que foi até a década de 60 do século XX, onde negros tinham que entrar em banheiros diferentes, não podiam estudar junto com brancos e tudo mais, tá? Leis segregacionistas. Mas, voltando à questão do Brasil, tá? Mas no Brasil não teve essa história de sul-norte. No Brasil, o que vigorou foi o que era o sul dos Estados Unidos. Grande senhor de terra. E ali, tá? Já tendo Portugal cobrando altos impostos desde o início, né? A monarquia. E a república que derruba a monarquia é justamente desses grandes senhores escravistas, senhores de terras. Por isso que o Brasil tem problema com questão da concentração de terras até hoje. Tá? Então, vocês estão entendendo que a realidade brasileira de hoje, de concentração de terras, ela tem a ver lá com o passado do período colonial, escravista, a forma como houve a liberdade dos escravos sem indenização. Nós vamos perceber hoje o problema da terra. E o problema da terra, por falta de oportunidade, muitos saíram do interior e foram morar nas cidades grandes. Imagina, a pessoa saía lá do meio rural. É uma pessoa lá
né, o trabalhador lá na sua pequena terra, cansado de ser explorado pelo fazendeiro, porque imagina, tem uma terrinha lá, para poder ter aquela terrinha, ficar ali, ele tem que trabalhar meio turno na terra do fazendeiro, tá? Muitas vezes ele tem que dar a metade lá do que ele planta lá, do que ele vende. Ele tem que dar em dinheiro para o fazendeiro, ele tem que trabalhar como peão na terra do fazendeiro por meio salário, tá? É uma vida miserável. Então, muitos não aguentavam isso, pegava a sua família e ia para a cidade grande, em busca de vida melhor. O que acontecia? Essa pessoa chegava sem estudos, sem curso técnico nenhum, ia competir com outras pessoas que já estavam na cidade, mesmo com algum conhecimento, mas estavam desempregadas. E elas iam morar no morro, na casa de um amigo, de um tio, faziam um puxadinho. E aí essas grandes cidades foram crescendo, né? As pessoas indo morar em beira de rios, em morros. Então nunca houve um processo de reforma agrária, reforma urbana no Brasil. E isso fez com que o Brasil concentrasse uma pobreza imensa, uma desigualdade imensa e a questão da concentração de riquezas. Lembrando que, né, nesse país, os mais ricos sonegam os impostos. É interessante que os mais pobres é que pagam mais impostos. E quando veio a lei federal agora que determina que quem ganha, né, até 5 mil reais não deve pagar imposto, os ricos não gostaram. Imagina, os ricos, né, que têm uma renda imensa, não gostaram dessa lei que diz que os pobres, né, desculpa, que as pessoas que ganham salário até 5 mil reais não devam pagar impostos. E quem ganha 7 mil passa a pagar um valor menor. Os ricos não gostaram. Eu aproveito para dizer que esse país tem um atraso imenso. Tudo nesse país, todas as mudanças nesse país foram com muito protesto. O fim da escravidão, né, onde houve muita revolta dos grandes fazendeiros, os jornais da época falavam que ia dar um prejuízo para o Brasil, libertar os escravos, indenizar, então, ia ser pior ainda. Depois, quando o Getúlio, né, cedendo à pressão dos sindicatos, Getúlio queria, para organizar o mundo do trabalho, ele queria a CLT, né, os direitos trabalhistas. Houve também muita revolta da elite, que ficou a elite brasileira, os ricos ficaram revoltados. Isso vai prejudicar, vai acabar com o empresariado, mas pelo contrário, né, organizou o mundo do trabalho. As indústrias no Brasil cresceram muito na região sudeste, Rio, Minas Gerais, São Paulo. Depois também, quando se criou também o 13º para a empregada doméstica, falaram que ia quebrar também, que ia quebrar a economia, que muitas empregadas iam ter que ser demitidas, porque os patrões não iam ter condições de dar o 13º para as empregadas, mas nada disso aconteceu, não houve demissão nem nada, tá? Então o Brasil é um país muito conservador. Já começa que o Brasil foi o último país das Américas a libertar os escravos. Então você entende o contexto de hoje. A realidade de hoje é o reflexo lá do passado. É por isso que estudamos história. Não para bonito. Para entender o que está acontecendo hoje e assim, uma vez tendo conhecimento, esse conhecimento que a elite brasileira, os ricos, não querem que a maior parte da população conheça isso. Por isso que eu peço que você compartilhe esse vídeo. Esse conhecimento é importante, que a elite não quer. Porque uma vez conhecendo, as pessoas vão saber mudar esse país. Vão saber os seus direitos. Vão saber que uma escala 6x1 é uma escala escravista. Uma escala de trabalho 6x1 é uma escala escravista. É uma escala que vem de um país que tem uma herança escravista de mais de 3 séculos. Foi o país que
que foi o último país a libertar os escravos no Brasil. Então, a realidade de hoje é o reflexo do passado. Galera, eu espero que vocês tenham gostado aí, tá, desse meu vídeo. Eu, professor Ricardo, de História, não sou um professor só aqui do YouTube, eu sou professor que atua na rede pública, tá? Então, muito comprometido com a verdade histórica, tá? De contextualizar aí os momentos históricos. E vou dizer uma coisa para vocês, o conhecimento liberta. Então eu peço mais uma vez, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo viralizar, que o conhecimento ele não pode ficar reservado a um ou outro. Ele tem que ser compartilhado. Então, galera, falo mais uma vez aí, tá? Que quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva nesse canal, Estudando História.